Bora lá, então, começar? Nossa apresentação aqui teve um probleminha técnico no upload, então ela vai ficar um pouquinho desconfigurada, mas pelo menos a gente garante que a galera que está em casa consiga assistir também, tá bom? Então, a gente vai falar sobre gestão de carreira internacional, a gente trabalha na área de people, né, e tem alguma experiência aí já com o tema. Antes mesmo que a gente se apresente, eu quero fazer um super disclaimer, né, a gente trabalhamos na ZUP, temos um super orgulho do trabalho aí que a gente vem realizando, mas tudo que a gente trouxer aqui são opiniões próprias, não são opiniões da ZUP em si, tá? E aí, qual é o nosso objetivo aqui, gente? É trazer um pouquinho da experiência para vocês que vocês possam entender quais são os desafios que a gente tem, né, quando a gente olha para carreiras internacionais, um pouco até aproveitando que o colega trouxe anteriormente, né, dos desafios que a gente tem em relação à contratação, né, e a cultura e todo esse processo como um todo. E como a gente tem um assunto que é bastante amplo, a gente vai plantar sementinhas para que vocês possam acessar, considerando o que vocês buscam na experiência de vocês, assim, né? Então a gente vai dar um monte de ideias aqui para que vocês possam se aprofundar e pesquisar de acordo com o país que de fato vocês têm interesse, tá? Bora lá, então? Quais são os tópicos que a gente vai abordar? A gente vai falar um pouco dos dados de mercado, vamos falar em Distributed Workforce, vamos falar sobre o Framework Hofstede e vamos falar também um pouco sobre estratégia de remuneração e offers, beleza? Pô, você quer se apresentar para nós, por favor? Boa tarde para todo mundo. Prazer. Fazer minha autodescrição, primeiramente. Tá? Eu sou uma mulher morena, dos cabelos pretos, médios. Estou com uma camiseta aqui da ZUP, representando a ZUP. Estamos aqui no fundo, né, com a nossa tela, a nossa apresentação. Tá? E aí, trazendo um pouquinho de mim, né, eu sou mineira, sou de Uberlândia, sou casada. Eu fiz psicologia na Universidade Federal de Uberlândia, e comecei minha carreira sempre nessa parte de recursos humanos, gestão de pessoas, passando por todos os subsistemas aí de RH que nós temos. E aí eu atuei mais diretamente em áreas de serviços. E aí logo eu fui estudar um pouco sobre tecnologia, conhecer um pouco mais das empresas de tecnologia e acabei me apaixonando e pivotei toda a minha parte de RH para empresa de tecnologia. E aí eu estou mais ou menos aí 3 anos nessa parte de tecnologia, na área de people. Estou trabalhando atualmente, né, como business partners da StackSpot, que é um produto dentro da ZUP Innovation que nós temos, tá? Isso é um pouquinho sobre mim. Pode falar aí sobre você, Rum. Também vou começar, então, com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher, pele branca, estou vestindo uma camiseta da ZUP, cabelo preto, tenho 41 anos, sou gaúcha, meu nome é Luciana Orsolin, então sou gaúcha, tenho 2 guris, sou nascida em Palmeiras das Missões e me mudei muito, muito, muito nessa vida, por isso que esse assunto é tão tocante aí na minha trajetória. Então, eu tenho aí mais de 10 anos de experiência em RH, fiz mestrado em psicologia, minha tese foi sobre expatriados na China. Morei 2 anos na China, 1 ano na Inglaterra, passei um tempo na Espanha, fiz a minha implementação de uma planta no México, numa cidade chamada Apodaca, em Monterrey. Eu trabalhei numa empresa americana que fez aquisições do Brasil, então participei de todo esse processo de aculturamento, né, e encontro entre culturas, e por isso que esse é um tema que me traz tanto orgulho, né, e tanta vontade aí de trocar ideias com vocês. Hoje eu atuo, então, na ZUP, né, eu lidero o time de BPs na ZUP, sob o direcionamento da Isabela Fernandes, aí, que é a nossa head. Eu trabalho mais especificamente na StackSpot. Opa. Tá, beleza, tá fechado. Obrigada, hein? E o que mais, galera? Acho que é isso. Antes mesmo da gente apresentar a nossa persona, que a gente trouxe uma persona para a gente conversar um pouquinho, eu queria ouvir de vocês, primeiramente, que estão presentes aqui, qual é a motivação de vocês em carreira internacional? Assim, vocês
tem interesse de morar fora, tem interesse de ganhar em dólar, tem interesse de conhecer mais sobre cultura, sobre desafios técnicos, ou ainda estão aí por curiosidade para entender um pouco mais, assim? Curiosidade? Estão explorando um pouco? Boa, experiência, bacana. A galera quer responder no chat, você consegue ver a galera respondendo no chat? Boa, boa. Tá valendo, tá valendo. Então, gente, acho que a gente começa a se dar por conta, na verdade, a quantidade de variáveis que tem uma decisão como essa, né? Então, é um pouco dessa trajetória que a gente quer trazer para vocês. Isso, a gente trouxe a nossa persona, para que vocês possam entender essa jornada sob a experiência aí de quem está tomando aí o processo, fazendo o processo de decisão, tá bom? Bom, e nós trouxemos então a nossa persona aqui para exemplificar um pouco aqui, né, de como que seria essa jornada até chegar aí uma carreira em times globais, né? Então nós temos a nossa persona aqui que é a Isa. A Isa, ela está nos auge dos 20 e poucos anos dela, mais ou menos. A Isa, ela sempre foi apaixonada por tecnologia e ela começou a programar ali com o irmão mais velho dela. O irmão mais velho já estava, né, atuando na área de TI e ela começou a apaixonar e começou a programar ali com 15 anos, mais ou menos, ela começou a sua parte de programação. A Isa, hoje, ela é uma developer front-end, tá? Ela está atuando numa startup de tecnologia. E a Isa, o objetivo de carreira dela é atuar em times globais. É a meta que ela tem para a carreira dela, certo? E aí, como uma boa developer, ela fez uma jornada que vão ser caminhos para ela conseguir chegar ali, né? Tá participando de um processo seletivo, ter a oportunidade de estar alcançando uma carreira em times globais. E aí, a jornada dela, pode passar um? O que ela fez? Ela dividiu em 5 temas principais, que vão ser os temas que a gente vai trazer aqui um pouco hoje com mais detalhes, tá? Primeira coisa é entender os motivadores. Qual que é a motivação? A Lu perguntou, né? Qual que é o seu interesse, né, em carreira internacional? Né? Por que você está buscando? O que é a motivação que te leva a isso? Estudar o mercado de trabalho. Como é que estão as oportunidades? Quais as linguagens que o mercado está pedindo? Olhar também as competências, né? Quais são as competências que é importante, né, para uma carreira, né, de time globais aqui? Entender um pouco mais da cultura organizacional da empresa, saber como que é a cultura daquele país, a cultura da empresa, e entender um pouquinho de estratégia de remuneração. Então, toda essa jornada aqui, a Isa vai passar para ter mais conhecimento. E aí, quando a gente fala de motivação, né, é o primeiro interesse, gente. A gente tem que saber o que motiva nós a buscarmos uma carreira internacional. Qual que é a motivação? Qual que é o meu interesse? É ganhar em euro, igual falaram no chat? É experiência? É morar fora? Você precisa ter essa motivação clara, porque é ela que vai te impulsionar ali, seguir, é meta. Então, é meta, vamos lá, vamos seguir, né, e vamos caminhar para aquilo. Então, trace isso muito bem claro para você. O porquê que você busca essa experiência. Um outro ponto, pode passar também, Lu? É olhar o mercado, tá? Estude o mercado. O que o mercado global está trazendo? Segundo o Banco Mundial, né, até 2024, serão criados mais de 420 mil vagas na área de tecnologia. Hoje, a área de tecnologia é o setor que mais cresce, tanto no Brasil, no mundo, né? Vocês estão mais cientes disso, vocês acompanham isso, né, diretamente. E aí é muito importante olhar para isso, tá? Ver o que está acontecendo. O pós-Covid, né, trouxe muito essa possibilidade da gente trabalhar remoto para uma empresa global, ou eu mudar, né, ter acesso a vagas e mudar de cidade, né, de país, né, trabalhar em outros locais. E aí as linguagens mais demandadas atualmente pelos estudos é Ruby, React, Node, Scala e Python. São as mais demandadas atualmente. E as empresas que estão mais buscando hoje, né, que estão com mais vagas em abertas, são empresas norte-americanas e empresas europeias, tá?
E aí, olhando um pouquinho também das vagas, tem vagas para back-end, front-end, full stack, desenvolvedores de aplicativo, engenheiro de dados, a parte de cloud, tá? Quem quer seguir para uma carreira de gestão também, muitas oportunidades como tech lead, head de tecnologia, que tem essa base de liderança, também são muitas oportunidades que estão tendo. E um outro ponto muito importante, especialize-se em uma linguagem, em um framework, conheça, né? Então, você é front-end, vou buscar React. Então, conheça, se especialize, né? Entenda sobre aquilo, tá? Isso é muito importante. E aí, já passando para algumas dicas mais práticas, né? Já pegando um pouco aqui. Então, sempre quando a gente vai olhar carreira internacional, carreira em times globais, primeira coisa, domine a língua. O inglês hoje é a comunicação universal que nós temos. Ou talvez aprenda a língua da empresa né, que você está aí na empresa de origem, a língua de origem daquela empresa que você está buscando. A parte também, né, de domine uma linguagem, como eu falei, seja um especialista. Isso para o mercado, gente, traz muita credibilidade e reputação. Tá? Isso é muito importante, você ser especialista, conhecer daquilo que você está trabalhando. Tá? Conheça um framework, também bastante importante aí, né, no dia a dia que você está trabalhando. Outro ponto, tá? Mantenha, né, um conhecimento, as tendências de mercado. Não é porque você vai se especializar que você tem que ficar ali resistente às novas, né, tecnologias, novas linguagens que a gente tem. Esteja atento para as novas linguagens. Veja o que o mercado está trazendo. Tenha pelo menos um conhecimento básico do que o mercado está pedindo. Estude, tá? Traga isso muito forte. Outro ponto, participe de comunidades online. Isso aumenta demais o network. Tá? Vamos supor que alguém que está trabalhando em uma empresa fora, né, veja uma oportunidade, você está lá na comunidade, tendo interação com aquela pessoa, vai lembrar de você e vai te indicar para uma oportunidade. Então, é muito importante estar nesse meio, tá? Faça mentorias, né? Então, busque pessoas que conheçam, né, que saibam do assunto, troque ideias com um amigo, né, que já está ali, às vezes, nessa carreira internacional, troque uma ideia, saiba do que é preciso, está buscando aí. A parte do portfólio, nas plataformas de repositório. Grande parte das entrevistas que nós fazemos hoje, o currículo está no LinkedIn lá, é uma base inicial para um hunter inicial que nós fazemos. Depois a gente quer conhecer os projetos. Então, está lá no GitLab, no GitHub, entender aqueles projetos que você fez, né? O que você está construindo, no momento de uma entrevista, vai ser muito diferencial, né? Entender a sua linha de raciocínio, o que você construiu ali, tá? E outro ponto, esteja atento às vagas. Gente, participe de processo seletivo, vai lá, entenda como é que é o processo, né? Participe, olha o requisito da vaga, o que está sendo buscado. Tá? Então, são dicas aqui importantes que a gente queria trazer para vocês, né? Para direcionar essa busca, né? Numa carreira em times globais. E só para fechar aqui na parte de competências, né? Olhando competências mais soft skills, destacando 3 importantes aqui. Uma de autogestão, ou seja, conheça, né, o ciclo, igual um ciclo de desenvolvimento que a gente tem, conheça, né, todas as fases. Eu trabalho lá no início, né, de um desenvolvimento, mas conheça, desde o desenvolvimento, a parte de teste, a parte de implantação, isso é muito importante. E a capacidade de execução, tá? Atue ali, né? Tenha essa capacidade de execução, né? Seja capaz de levar um produto, tanto do conceito ou ideia, até no momento que é vendido para o cliente. Então, tenha essa capacidade de execução. E uma última aqui é a capacidade de inovação, tá? Seja capaz ali, né, de olhar, de ter um mindset de crescimento, né? Buscar sempre estar tendo um aprendizado contínuo, tá? Então, essas daqui seriam algumas dicas, né, iniciais que nós queríamos passar, e a Lu vai entrar aqui agora já na parte mais de cultura que nós temos aqui. Beleza, é isso aí. Então, gente, quando a gente olha para esse processo como um todo, a gente está começando a falar o que o mercado está trazendo muito, que é distributed workforce, né? A gente vê aí que as empresas estão cada vez mais globais, né? E que o modelo das empresas mudaram muito, assim, né? Antes a gente tinha business units que eram locais e tinham, né, estratégias muito locais, e essa é uma tendência que eu acredito, inclusive, que vai continuar, mas hoje a gente vê empresas que têm um único núcleo que são, de fato, espalhadas aí pelo mundo.
que isso traz de complexidade, né? A gente está falando de distribuição geográfica, a gente está falando de tipos de trabalho ali, que o nosso colega trouxe também, né? Então, não só part-time, full-time, todos esses processos, mas contractors, né? Employees e formatos, empresas BPOs, empresas terceiras que intermediam esse processo como um todo. E a gente está falando de distribuição de papéis e responsabilidades. O que a gente enfrenta hoje? A gente enfrenta hoje um processo de múltiplas legislações trabalhistas, um processo de multicultural, né? E aí, quando a gente fala de múltiplas legislações trabalhistas, tem algo que eu acho que é muito importante que vocês possam focar, principalmente para quem está pensando aí em fazer um processo de expatriação, né? A gente precisa entender quais são os processos relacionados a taxas referentes à tributação, né, gente? Então, tem países que a relação entre os países, entre o Brasil e o país ao qual você tem intenção de morar, ou mesmo que você esteja num trabalho remoto, né? Tem a possibilidade de ter bitributação em alguns casos, tem a possibilidade de você pagar imposto no Brasil, tem a possibilidade de você não pagar imposto no local onde você está morando. Aí eu levanto uma bandeira que, por mais complexa que seja a legislação e o estudo que você tem que fazer nesse sentido, desconfie caso você não esteja pagando o imposto no local onde você mora, provavelmente tem algo errado, beleza? Então, se de fato a intenção de vocês é seguir nesse sentido, a orientação é que vocês possam se aprofundar muito especificamente em relação ao local que vocês decidiram aí trabalhar. E aí, gente, vamos falar um pouquinho sobre cultura, né? Esse ambiente tão diverso aí de empresas globais que a gente vem cada vez mais crescendo. Quem aí conhece o Framework Hofstede? Esse é um framework que fala sobre cultura organizacional e cultura nacional. Geert Hofstede, ele foi um psicólogo social holandês. Ele começou a carreira em engenharia, trabalhou na IBM. Ele era responsável pelo centro de treinamento e de pesquisa na IBM. E aí ele começou a se dar por conta que a resposta, a IBM tinha aí em torno de 40, 50 subsidiárias já na época, e ele começou a se dar por conta que as respostas que as pessoas traziam em relação à cultura, elas estavam muito relacionadas, todas as pesquisas que eles faziam, elas estavam muito relacionadas à cultura nacional das pessoas. E que talvez existia um processo que era referente a dimensões que a gente precisava entender em relação à cultura nacional. E à medida que a gente se aprofundasse nesse conhecimento, a gente ia garantir uma melhor possibilidade de negociação e mais colaboratividade em negócios globais. Beleza? Então, a gente fala aí sobre a cultura, né, gente? Os valores de um grupo de determinado local, onde tem seus ritos, os seus papéis modelos, né? E símbolos que representam essa cultura. E da mesma forma que a gente olha para a cultura nacional, a gente olha para a cultura organizacional. A cultura nacional, ela vai estar sempre impactando a cultura organizacional muito forte. Então, ele reconheceu essas 6 dimensões. Power distance, então, que está falando aí de um processo de hierarquia, né? Então, olhar para essas características relacionadas aos países. Existem culturas ao qual essa hierarquia ela é muito importante, por isso as pessoas, inclusive, têm mais habilidade, né? Aceitam mais, na verdade, que as pessoas que tenham papéis mais altos, elas tenham, inclusive, benefícios diferentes, né? Aí ele fala sobre individualismo, né? Então, o quanto uma sociedade ela é extremamente individualista ou coletivista. E quando a gente olha em sociedades individualistas, competitividade é combustível para o sucesso, assim, né? Então, isso driva muito a cultura organizacional. Ele fala sobre aversão à incerteza. Então, o quanto as nacionalidades, elas de fato precisam, diferentes nacionalidades precisam de regras estabelecidas para o formato de trabalho, e quantas nacionalidades, de fato, arriscam mais e se colocam mais dentro de um modelo. O quanto a gente, de fato, a sociedade, ela buscar reconhecimento e o foco é em resultado. Então, são sociedades onde ganhar mais dinheiro pode significar mais qualidade de vida.
Ele fala ainda sobre a visão de curto e longo prazo. Então, sociedades que têm visão de longo prazo, elas vão buscar modelos onde a gente busque perseverança até que a gente encontre o resultado lá na frente. Sociedades onde a gente tem uma visão de curto prazo, a gente vai estar olhando para o resultado imediato. E aí, o quanto uma sociedade ela se permite viver, ter mais qualidade de vida, se permite ter satisfação em relação às sociedades que entendem que a gente precisa ter muito esforço para conseguir ter um tempo merecido de descanso e tudo mais, beleza? Aqui ele traz as 6 dimensões. Se vocês puderem, entrem, avaliem, é um processo muito bacana. Ele traz também as 6 dimensões da cultura organizacional e correlaciona esses pontos. É muito interessante aqui. A gente tem, então, o site, se vocês quiserem aí acessar, vocês vão ter uma plataforma onde vocês podem colocar o Brasil e o país ao qual vocês têm interesse, então, de expatriar ou a nacionalidade da empresa que vocês, de fato, querem trabalhar, mesmo sendo remoto, né, ou à distância. Então, fiquem à vontade aí para acessar. O estudo é muito completo, é muito bacana. Você consegue ver esses números em tempo real, beleza? E aí, tá. E aí, é que essa luz bate bem no meu rosto aqui, gente. Me desculpa, galera de casa, mas a luz fica batendo no meu rosto e minha reação é ir para o lado aqui. E aí, galera, enquanto eles passam ali, foi? A gente está falando sobre estratégia de remuneração global, né? Então, existem estratégias de remuneração que são extremamente focadas em localidade. Então, além de a gente fazer pesquisas do range de mercado, a gente vai entender que cidades, que as pessoas que, por exemplo, que vivem numa estratégia, as empresas que adotam uma estratégia de cost of living, então, o que acontece? A gente vai ter pessoas ganhando um valor em São Paulo, por exemplo, e pessoas que no interior de São Paulo, onde o custo de vida é menor, a gente vai ter uma outra faixa, né? Então, são estratégias que algumas empresas adquirem e durante muito tempo o mercado adotou essa primeira estratégia aqui, né? Onde a gente olhava posições, papéis, experiências e o custo de vida, né? Então, aí olhando para a IPCA, por exemplo, no Brasil, e correlacionando aos locais onde essas pessoas moram. Hoje, a gente vê as empresas adotando uma estratégia DEAL, né, que é uma estratégia onde a gente pega mais macro, então regiões grandes, regiões maiores, né? E aí, o que geralmente se faz? A gente faz um recorte dentro de uma região, dá uma olhada no range, então, de fato, que tem naquela região, e geralmente as empresas optam por pagar um pouco acima, tá? Então, aí é uma estratégia que ela é uma estratégia relativamente agressiva em relação ao mercado e que muitas empresas têm adotado. E aí tem algumas empresas que adotam uma estratégia global de remuneração, que é mais complexa, é extremamente complexa, estar em compliance, inclusive, nesse sentido, porque, de fato, as legislações, o custo do colaborador em diferentes locais do mundo ele é diferente, e a legislação ela é extremamente complexa, então, algumas empresas adotam, mas em menos quantidade. Talvez esse modelo ainda venha a crescer à medida que a legislação, de fato, se atualizar. Acho que a gente pode passar aqui para finalizar. Não, e aí, só para a gente, né, fechar toda a parte da jornada da Isa, né? Então, o que a Isa chegou na conclusão? A gente passou pelas 5 etapas aqui, né, trazendo um pouco mais de dados aqui. E aí, qual foi a conclusão que a Isa chegou? Que o motivador que ela quer buscar em trabalhar em carreira, em times organizacional, é ter, globais, né? É ter a oportunidade de morar fora e estar ganhando mais, em dólar. Esse é o motivador que ela tem. Tá? E ali, através do modelo de cultura que nós trouxemos aqui, a opção dela, né, vai ser 3 locais aqui diretamente, ou Inglaterra, ou Estados Unidos, ou a Irlanda, vai ser as 3 opções que ela está buscando.
E aí a Isa, ela tem feito também, vai começar uma especialização em React, né, que ela é uma front-end, então ela vai se especializar nesta parte. O repositório dela do GitHub, ela tem mantido cada vez mais atualizados. Nos próximos meses, ela vai começar uma mentoria, né, ali na Platô, ali, que ela vai fazer uma mentoria, e ela tem mantido trocas constantes, né, com o amigo dela, que é o Júlio, que já está há 5 anos ali nos Estados Unidos, ela tem tido trocas para entender cada vez mais, né, do que ela está buscando ali nessa parte de carreira em times globais. E a Isa, ela está cada vez aí mais confiante que ela vai conseguir alcançar esse objetivo dela, tá? Beleza, gente. É isso. Acho que a gente está comendo tempo aqui, mas se alguém tiver interesse, inclusive, de se aprofundar nesses assuntos de cross-cultural psychology, tem o Culture Map, da Erin Meyer, se eu não me engano, que é o mesmo que escreveu A Regra Não Ter Regras, do Netflix, ela escreveu junto com o CEO, né? Ela também tem um outro livro que é sobre o tema, tem o Hofstede, que também fala sobre o assunto. E esses pontos podem super ser usados a favor de vocês, inclusive no processo seletivo, gente. Entendam a cultura, porque isso abre muitas portas na negociação, inclusive. Beleza?